Eu vou tirar um minuto, ou melhor, alguns minutos, para poder falar de uma curiosidade que eu vi ontem de ontem, sobre um anúncio que eu vi num classificado de Facebook de São João del Rei, onde tinha um rapaz se desfazendo com um grande pesar nas palavras, que se dizia mais ou menos o seguinte: é com muito pesar que eu venho aqui me desfazer desse kitnet nesta república, a qual eu obtive o tempo de poder compreender, conhecer, conviver, conhecer e ter um bom convívio durante 4 anos. A cidade, aprendi muita coisa, gostei muito, amei a cidade. Isso prova que ele não era daqui, né? Porém, infelizmente, a vida segue. Tracei aqui o objetivo na qual eu vim almejar, mas hoje eu estou me despedindo com muito pesar no coração e repasso esse kitnet. O valor que estava lá acho que era 220. E ainda mais, ele disse que estava cumprindo a sua meta, que era mestrado. Não lembro o que. Uma graduação, era um mestrado, uma coisa assim. E eu logo pensei e falei, puxa vida, a gente simplesmente lendo isso é simplesmente mais um. Normal. Não fiz faculdade pra nada, velho. É simplesmente mais um. Mas se você for entrar, velho, na vida do rapaz para poder tentar entender qual é a comoção da decisão da despedida, porque envolve todo um pensamento, todo um sentimento. Porque você pensa bem, você sai de uma cidade onde você não mora, você sai de uma cidade onde você mora, aonde você tem ali toda a sua zona de conforto, e largar sua zona de conforto, sua família, seus amigos. Muitas das vezes pessoas largam um namoro e vai para uma cidade por conta de um objetivo no qual teve traçado, e aonde se permanece e faz uma aliança com pessoas que depois logamente você sabe que mesmo que não seja tão logo, há o tempo em que se há de despedir. Uma decisão. A vida é recoberta de decisões assim, e queira ou não, a decisão às vezes tem perdas. Aí eu falei, puxa vida, deve ser um aperto no coração, cara, fora do comum. 4 anos você conviver com pessoas que na qual no começo você não conhecia, e depois ter que se fazer dessas pessoas, sabe lá quando é que vão se encontrar e se é que vão encontrar. Porque assim como na escola, no primário, ensino médio, a gente conhece pessoas que acaba sendo o nosso segundo, ou para uns os primeiros amigos, que logo depois na vida você vê que cada um toma um rumo, uma decisão, que por fim vai se saber como cada um vai se sobressair, aonde vivemos como se fosse uma lei da selva, que sobrevive infelizmente os mais fortes. E esse rapaz desfazendo, eu entrei, não simplesmente no quesito de ler o que foi escrito no anúncio. Deve estar lá até hoje, não sei, para ser preciso. Hoje é 22 de dezembro, então concluindo mais 2 dias atrás, 20. Aí você se pergunta, e aí? A vida, irmão, é recoberta de decisões. Decisões essas que nos traz às vezes perda, mas são decisões difíceis de ser tomadas. Mas são decisões, a vida são recobertas de decisões. Por exemplo, ele saiu, perdeu o amigo, perdeu o aconchego, perdeu todas as pessoas que puderam dar-lhe a ele conhecimento, porque ele veio aqui através para poder adquirir conhecimento.
a sede por falta de querer um conhecimento fez com que ele estivesse aqui hoje, na cidade. Tá indo embora, levando para consigo mesmo, aonde for, uma bagagem alta de conhecimento, porque assim foi o motivo pelo que ele veio. Afinal, ninguém obriga ninguém a fazer aquilo que não quer. Então ele veio, vai voltar consigo com conhecimento que vai levar até o fim da vida, porque a única coisa que você não perde, que ninguém te rouba, é o conhecimento. Esse de ninguém jamais tira. Então, por ter ido embora, você fala: puxa vida, e aí? Foi embora. O sentimento ficou no coração de poder falar: puxa, teve outra perda. A decisão foi quando veio, agora a decisão é hora de voltar. A vida é assim, repleta de decisões. E aí, eu te pergunto, já perdeu alguma coisa? Já teve a sensação de decidir? Você deve ter talvez aí sua mãe, ter o seu pai, talvez deve ter o seu irmão, ou ter a sua esposa, ter o seu marido, ter o seu filho, ter sua filha, ter os seus amigos, ter o seu trabalho, ter a sua casa, ter a sua moto, seu carro, sua bicicleta, ter os seus bens materiais, ter o principal, a sua saúde. Vamos agora pesar um pouco. E você que perdeu seu pai? E você que perdeu sua mãe? Aonde eles estão? Aonde está a sua base? Cadê o seu chão? Cadê o seu teto? Caiu, né? São decisões na vida que a gente tem que tomar com o decorrer da vida. Todos, a vida é assim. Cadê o seu filho? Perdeu, né? É dose porque ninguém quer. E ainda por cima foge a regra da vida, que é primeiro que o pai enterra o filho, não que os filhos se enterram o pai. Aliás, minto, que a regra da vida na verdade é que os filhos enterram o pai, não que os pais enterram o filho. Essa é a regra da vida, mas fugiu. E aí? Que decisão tomar, né? Difícil, mas acaba sendo involuntária. A esposa perdeu, né? Vacilou, deu mancada. Infelizmente, por curiosidade, por querer saber o que está por vir, vacilou. O esposo acabou ouvindo demais, né? Ouviu tanto que perdeu. Não soube administrar os bens que tinha com relação ao que se diz a questão de amor, amorosa. A administração do próprio sentimento sem precisar contar com alguém. Amigo perdeu, né? Perdeu dois. Um por crime, um pela doença, ou tem mais um terceiro por desavença. Quantas pessoas, quantos amigos seus já se foram? Você, observando, olhando para trás, vendo tudo isso, e pode dizer e levantar a mão para o céu e falar: ainda sou vencedor, porque muitos já desceram a sepultura. Estou aqui, estou de pé. Quantas pessoas, quantos jovens tá lá no cemitério? Ali não tem nenhum bobo, a maioria são espertos. Por outro lado, uma pá de sonho enterrado. Mas vamos largar de lado, né? Talvez não corresponda à sua vida, não tem nada a ver. Pois é. Aquele sonho que você sempre quis, aquela ambição de querer ter, será que terminou? Acho que não, né? Porque vira e mexe, ela vem no coração e vem na mente. A minha dificuldade talvez para você tira de letra.
ainda não é o que te incomoda. Por quantas vezes você para e pensa e fala, puxa vida, a barra tá pesada, velho. Não é questão que a barra tá pesada, é que você não parou para raciocinar, é que você não parou para poder pensar que as coisas não são simples, a vida é feita de decisões. Decisão para poder ver com quem anda, decisão para ver com quem vai andar, decisões para poder tentar entender que as pessoas, o ser humano, não é uma máquina de ser compreendida criada por nós, que podemos saber o modo que pensa, quando pensa, que vai reagir, ou o que podemos fazer caso contraria a nossas vontades. Não é. Somos seres independentes, porque não fomos feitos em série, cada um com a sua particularidade. Por isso temos que respeitar, dar o braço a torcer. Muitas das vezes tem gente que tenta impor. Talvez sejam esses que entram na fila da morte mais cedo, por antecipar e querer achar que bolar a regra é uma saída para poder chegar lá na frente, aonde sabe nem sequer se vai ou pode chegar. Mas eu pergunto, né? Por quantas coisas a gente temos que passar, quantos amigos eu já perdi, quantos e quantos e quantos, muita molecada se envolvendo com o mundo do crime, muitos jovens sem sequer saber qual é a intenção maior de cada um aqui nessa terra. Porque hoje em dia poder falar a palavra amigo, tem gente que não sabe nem onde achar no dicionário, muito menos na vida prática. Amigo não é aquele que sai com você a ponto de chamar somente para as coisas positivas, não. Porque as pessoas têm mania de poder falar que o amigo não te leva para o caminho errado. O amigo é esse aqui. Pelo contrário, engana você achar que o amigo é dos modos que você pensa. Amigo é aquele que está do seu lado a lado, independente do que você está vivendo, na alegria, na dor e na tristeza. Esse é o amigo. Agora dizer que o amigo não te leva para o caminho errado é mera ilusão. Então não é amigo, é um conhecido. Mas a luta não se busca de uma parte só, para poder sobressair do buraco da vala que está entrando, enfim. Amigo é parceria, que independente da alegria ou da dor tá junto. Mas eu digo que melhor do que isso tudo é acreditar que em meio a todas as várias dores que existem, para tudo tem uma saída. A gente conhece várias pessoas que passam pela vida da gente e há de se dizer que nada é por acaso. Nós vivemos aqui, caminhamos, raciocinamos, pensamos, falamos, mas jamais compreendemos. Mas às vezes temos uma boa intenção de tentar entender as pessoas. Mas reflete, ninguém está aqui por acaso. Como eu volto a dizer, a vida é feita de uma decisão, de um querer. Tem pessoas que se passam por ser seu amigo simplesmente para poder aproximar e ver o que você pode oferecer. Porque o bom amigo é aquele que te propõe a te ajudar sem sequer ter nada em troca, ou saber que você não tem a capacidade alguma de oferecer alguma coisa. Esse talvez seja amigo. Mas o melhor amigo, na verdade mesmo, sem marca de dúvida aí, não estou falando de religião nem pesando nessa ideia, mas é Cristo. Por que eu vou mencionar Cristo, não vou mencionar religião, véio? Porque no céu existe um Deus. Como aqui no céu existe Deus? Não estou falando de religião mais uma vez, não. Talvez você nem religião tem, talvez você seja espírita, budismo, hinduísta, enfim.
Na Terra existem várias, milhões de religiões, mas eu não vejo nenhuma cujo Deus ele criou essa claridade que nós temos durante o dia, onde se tem um sol que as pessoas mencionam ser dia, e a lua à noite que menciona ser noite, aonde os passarinhos voam, aonde a água rola, aonde a chuva cai. Eu não conheço na história de tantas religiões do planeta inteiro há um outro Deus, ou um Deus que seja qual for, que fez isso tudo aí, que fez com que você vai acender uma vela não sei para quem, porque o Deus que fez isso tudo, ele não precisa de você fazer para ele uma chama para poder exercer sua fé. Porque se ele fez, não precisou do seu palpite para estar construindo, para que ele vai precisar que você, sem sequer mencionar com a boca e bem dizer o nome, para poder acreditar? Aí você me pergunta, mas como você vai falar de Deus que, na verdade, no mundo inteiro são várias religiões? Sim. O Deus que eu creio, ele se faz se conhecer pela natureza, aonde eu não preciso debater sobre a criação e achar que por mais que o ser humano seja tão inteligente a ponto de fazer maquinários extraordinários, coisa que há milhares de anos atrás jamais poderiam imaginar que chegaríamos aqui hoje. Então, Deus deu essa capacidade de poder fazer com que o ser humano se indaga dia após dia a se perguntar por que tem um sol que brilha, por que tem uma noite que tem um tempo certo, por que temos um ar perfeito e não morremos, por que morremos, por que choramos. Então, para chegar a um objetivo desse tipo, tem que acreditar. Existe alguém maior, existe um Deus maior. Mas para poder chegar até ele existe uma decisão. Não se curvaria se fosse você adiante desse Deus que eu digo, sem não conhecer. Seria perda de tempo. Seria modismo você se enganar você mesmo e poder falar, puxa, eu também quero. Deus é fiel. Deus é fiel, irmão, para qualquer um. Desde da boca para fora simplesmente sai essas palavras. Porque na verdade o Deus que eu creio, ele é fiel na sua vida para você poder fazer o que quer. A liberdade, o livre-arbítrio, esse é o Deus que você fala que Deus é fiel. Mas eu vou dar uma ideia para você. A fidelidade com Deus, ela existe a partir do momento que você o aceita como Pai. Aí eu vou ser obrigado a dizer sobre a Bíblia, não de religião ainda. Ah, mas tem vários livros aí. Tem teologia do candomblé. São estudos sobre esses deuses. Tem o budismo, tem o hinduísmo e várias as outras religiões pelo mundo. Eu não estou falando de religião, estou falando de um Salvador que eu acredito que veio. Porque a evidência de um Deus que eu acredito vem dessa pergunta: quem criou o céu, quem criou a terra, quem criou o ar? E agora eu te pergunto mais uma vez, diante da decisão que eu falei que a gente temos que tomar: por que morremos? Por que choramos? Por que temos sentimentos? Por que sofremos por pessoas? Por que sofremos constantemente? Somos pecadores, velho. Mas mesmo assim, sim, nós morremos porque nós choramos pela morte, nós choramos por ver pessoas assim, porque não fomos feitos nem programados para isso. Isso é uma outra conversa que exige de você decisão, porque quando uma coisa nos interessa, a gente faz, como diz o dito popular, das tripas ao coração. Então procura saber, para poder entender o que eu disse aqui. Não se curva ao Deus que eu falo sem antes conhecer, seria mera ilusão. Porque um Deus que eu falo não é um Deus que vai te dar prosperidade na obrigação que você exige, mas ele é capaz de dar tudo o que você precisa, mais do que qualquer coisa dada por qualquer ser humano na terra. Porque quem cria o céu, quem cria o mar, quem cria o ar,
para nós que raciocinamos e sabemos que isso existe, Ele é capaz de fazer muito além do que qualquer ser humano pela sua vida, para que você viva e não apenas sobreviva. A vida é feita de decisões e você está pronto a tomar a sua. Tomar enquanto os olhos estiverem abertos, porque depois que fechar não tem mais como. Mas aí, satisfação se tenha por ter alguém que você possa abraçar, você ter uma mãe que você possa abraçar. Certamente uma mãe esperava a oportunidade de abraçar um filho. Hoje, o filho já não faz parte perto dessa mãe. E aí, é culpa de quem? Volto a dizer, não culpe sem saber. Mas te dou toda certeza, não se dobre diante de Deus que eu menciono, não se dobre diante de um Deus sem saber, sem conhecer, porque a fé vem através da crença, por crer. E volto a dizer, para chamar um ser de pai, você tem que tê-lo como filho, aceitá-lo como sendo filho, e para isso tem consequência. Eu não adotaria um filho se ele não me tivesse como na condição de pai, e estando na condição de pai, o Criador edita regras que só segue quem verdadeiramente quer. A decisão é sua, velho. Não chamo ninguém para religião, mas chamo para salvação, porque hoje o mundo está clamando por paz. O mundo hoje, pela tanta tecnologia que se tem de aproximação, existe um grande vazio, um imenso lago de solidão, todos os dias, todos os dias. Então abrace sua mãe, vê o quanto ela tomou decisão por você. O seu pai, mesmo hoje, por não ser aquele pai que você fala, puxa, esse é o espelho, mesmo que esteja fosco, algum dia ele refletiu muito forte por você. Lembrando, estamos de passagem, mas muitos já se foram, sem poder sequer refletir nisso. Por quê? Porque sabemos que vamos, nós não acreditamos, tampouco no dia nem a hora que iremos ou que se é que vamos. Muitos foram sem saber que foi. Então, já que está chegando aí, ó, fim de ano, reflete na sua vida, reflete o porquê você está aqui, reflete o porquê da sua caminhada, e que Deus esteja com você, que Deus esteja com seus amigos verdadeiros. Lembra, somos aquilo que vivemos, somos o que refletimos. Tem um dito popular e que tem uma repescagem bíblica que diz que diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Cuidado com quem está andando. A palavra de Deus me diz que maldito o homem que confia no outro. E aí, está disposto ainda a abrir sua vida como se fosse um book para a pessoa que não te conhece? Cuidado, o coração ele é enganoso. O ser humano, ele nasce com a maldade, mas se cria com o decorrer do tempo. No mais, que a paz esteja no seu coração dia após dia, porque precisamos simplesmente ter uma coisa: fé. A fé é fácil, o duro é se acreditar que a fé seja algo positivo por aquele que nos quer bem. E mais uma vez eu menciono, somente aquele que me criou, somente aquele que te criou, não pela evolução do ser humano, porque se for pela evolução, muitos animais, ou tem animais que se possivelmente viveu antes de nós, estão atrasados, porque nós não é.
o único ser no planeta, mas somos sim o único que raciocina, que pensa. E é por conta disso, pensando assim, que eu vou dizer: pare e pense. Enquanto é tempo, volto a dizer, são decisões. A vida são decisões muito sérias. E por conta disso eu digo: pare, pense e reflete. Reflete. Porque tem coisas que dependem única e exclusivamente da gente, de mim e você. Não há ninguém que vai influenciar na sua decisão, a não ser que você queira. Lembra, mais uma vez, não se dobre por Deus que eu creio e que eu conheci, apenas por achar, porque eu disse, porque está em Bíblia. Não. Você não pode se dobrar para aquilo que você não conhece. Busque, seja ousado, porque se fosse algo que te fizesse tão bem financeiramente, você já teria corrido atrás. Mas provo e digo que é algo muito mais forte, porque é algo que vai te dar vida nessa nossa sobrevida. Sobreviver é fácil, viver somente há um caminho pelo aquele que nos colocou na terra, nos deu: Cristo.